Galera, hoje nós acordamos com essa notícia bem triste, né, cara? A ida do Paulo Soares, o amigão. Cara, eu acompanhei muito ele com Antero Greco na bancada do Sport Center, né? E era muito engraçado os dois juntos. Era um astral leve, você assistia aquela programação, né, do Sport Center e você poderia esperar que com certeza você iria rir em algum momento, porque era muito engraçado a leveza e a descontração que os dois na bancada trazia para o telespectador. Foi muito cedo, né, cara? Muito jovem, né? O Paulo Soares, ele é de 1962, faleceu de ontem para hoje, né? E vai deixar muita saudade. Com apenas 63 anos de idade, galera. O amigão da galera. O amigão da rapaziada. Esse cara aí era muito gente boa, uma pessoa do bem e com certeza vai fazer muita falta para todos nós que somos apaixonados por futebol. Não é verdade? Tá aqui minha pequena e singela homenagem ao querido Paulo Soares, o amigão. Temos aqui um corte do programa F-Show da ESPN Brasil e eu separei aqui o corte que eles vão falar do jogo do Flamengo contra o Corinthians. Vamos ver aqui o que eles falaram. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro, mas é claro que a gente vai parando aqui também com homenagens, o Mendel, trechos também da história do amigão, mas teve jogo Corinthians e Flamengo e muitos assuntos surgiram lá, tem cavadinha, tem um time que começa a uma virada, eu não sei nem o nome já. Os melhores momentos aí, não sei nem. Comeu bola. Então, primeiro, olha lá. O jogo começa a milhão, o Corinthians amassando, o Nath. Não foi um amasso, né? Amassou, o Flamengo não conseguia trocar passes, não conseguia sair jogando, não conseguia acelerar o jogo. Você achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Tá na revisão ali, ó, tem o contato, Edu. Né? Vocês acharam? No primeiro momento ficou aquela dúvida. Aí no segundo, o Silas está rindo do pênalti cobrado e depois o Rossi vai fazer ele defendeu sentado. Já não. Isso é um... Ô, Nath, vamos dizer, já vamos falar do... O legal dessa cena, né, do Rossi aqui, ó, que o Yuri Alberto, ele tentou humilhar o Rossi, né? Só que daí o Rossi humilhou ele. Você achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Na revisão ali, ó, tem o contato, Edu. Né? Vocês acharam? No primeiro momento ficou... Olha aqui, ó, nessa cena aqui, o Yuri Alberto foi humilhado pelo Rossi. Aquela dúvida. Aí no segundo, o Silas está rindo do pênalti cobrado e depois o Rossi vai fazer ele defendeu sentado. Já não. Isso é um... Ô, Nath, vamos dizer, já vamos falar do pênalti. Falam que as coisas não caem no colo, mas o pênalti... Vamos falar do jogo. Agora sim, o Corinthians, e aí méritos ao Dorival Júnior, que mesmo com o elenco com dificuldades e limitações técnicas que tem ainda, principalmente quando ele precisa mudar o time, o Corinthians na primeira etapa foi muito gigante. A forma como jogou, a forma como se posicionou, o bidão aberto pelo lado direito e se reposicionando numa segunda linha quando o Flamengo tentava fazer alguma coisa na primeira etapa. Foi um jogo quase perfeito do Corinthians, à exceção aos gols perdidos, porque poderia ter um contexto de jogo completamente diferente para a segunda etapa. O Yuri, a gente vai falar obviamente do pênalti depois, mas ele perde algumas outras oportunidades. O Mateuzinho, logo no começo do jogo, também tem uma oportunidade que ele isola. Mas foi um Corinthians que jogou muito bem a primeira etapa. A segunda etapa, e principalmente a partir do gol, o Flamengo parece que virou uma chave e tem também as modificações do Felipe Luiz, que deram muito certo. O Luiz Araújo entra muito bem no jogo, o Carrascal um pouco mais centralizado que o Plata, jogar ali mais pelo corredor direito, isso dava aquela profundidade por aquele lado também, exigia uma marcação dos laterais do Corinthians, que na primeira etapa apoiaram muito, na segunda etapa já não conseguiram tanto, e o Flamengo aí no segundo tempo foi outra parada. Foi o Flamengo que se espera muito, da expectativa que se tem, pela qualidade técnica que se tem, e me chama muita atenção o gol do Arrascaeta especialmente. Se você for contar a quantidade de jogadores do Corinthians que tem dentro da área na movimentação que faz o Flamengo para empatar, me chama a atenção, Edu. Porque você tem um jogador Arrascaeta que ele chega quase que sozinho para finalizar uma bola quando tem pelo menos 5, 6 jogadores. O até lá também é muito tranquilo, não tem pressão na bola em momento nenhum. O primeiro gol também.
Desculpa só te Não, interromper, pode falar. como ele tá com a liberdade, minha esposa, a Roberta, foi pegar um café e voltou pra sala. Aí ela tava lá, O que que ela... comendo lá o pãozinho dela, tomando café com leite. Aí ela olhou e falou, também esse cara aí sozinho domina a bola com tranquilidade. Ela, que tinha saído pra tomar um café e voltou. Então, Edu, a movimentação pelo lado esquerdo, ela é muito tranquila. Ela. Você tem jogadores cercando, mas não tem nenhum jogador fazendo E esse pressão. aí também. Dentro da área, você tem pelo menos 7 jogadores do Corinthians, 3 vão marcar o mesmo jogador que estava para receber a bola e o Arrascaeta completamente sozinho. Com uma temporada que ele tem, líder em assistências, em participações em gols, vice-líder do... Então, você não tem como descartar a possibilidade de encostar nesse cara. No primeiro tempo, eles fizeram muito bem isso. No segundo tempo, o Corinthians foi se desmontando, desfragmentando ao longo do jogo. Acho que passa muito por essa questão de profundidade de elenco. Quando o Dorival olha para o banco e coloca um Thales Magno que não consegue... Ah, mas espera aí. O Corinthians descansou a semana inteira e o Flamengo teve uma pedreira na quinta-feira lá na Argentina pela Libertadores. Ou seja, não era para os jogadores do Corinthians aguentar correr 90 minutos, não? O Flamengo, tudo bem, tem uma desculpa boa, né, cara? Não é desculpa, né? É um fato. Já o Corinthians não tem esse fato, né? Render, não tá conseguindo jogar. Quando ele olha pro banco, e aí ele olha pro banco do Felipe Luiz coloca os jogadores que colocou no jogo. Então, méritos ao Flamengo por ter virado a chave na segunda etapa e algumas preocupações ao Corinthians, principalmente nessa questão defensiva dentro da área, porque não pode dar a bobeira que deu. Bom, agora não tem jeito da gente não falar de lances que são polêmicos. A gente falou da parte tática, mas eu tenho certeza que você em casa está esperando justamente as opiniões aqui Tem gente da que me galera. xingou na internet, não fui eu que bati o Você pênalti, botou não. lá Não fui eu o que corte. Você não joga mais, né, Nath? Vamos pela ordem cronológica dos fatos. E aí, vamos para o pênalti. O Arthur tem o pênalti separado do Yuri Alberto? Deve ter, né? Aí tem, né? Só o pênalti, só a cavadinha. Silas, quanto tempo de treinador, Silas? 11 anos. Jogador, então? 21. Vamos lá, vou perguntar para o Silas jogador e depois para o Silas treinador. O Silas jogador já deu uma cavadinha ou bateria dessa maneira? Never. Nunca Never. faria isso. É? Não. O Doni pegou um pênalti meu, eu tava jogando pelo Rio Branco contra o Botafogo de Ribeirão, Campeonato Paulista. O Doni, cara, ele esticou. Ele deve estar com dor nas costas até hoje. De tanto que ele esticou para pegar essa bola. Bati lá no canto direito, né? No canto direito dele, esquerdo meu. E ele foi, esticou e pegou. Mas ali tá tudo certo. Cara, você fez o que você pensou, não mudou, o goleiro não tirou a tua atenção e você bateu o pé. Agora, no caso do Yuri, fazia quanto tempo que ele não fazia um gol? 4 meses. 4 meses. Erra o pênalti. Mas chuta a bola, fura a rede, dá no meio do gol, sabe? Não pode, num momento desse, a menos que você seja um Djalminha, a menos que você seja um Louco Abreu. Só que o goleiro não fez isso que o Rossi fez, não. O goleiro dominou a bola no peito. O Vialli foi dar uma cavadinha dessa aí, Celso. O goleiro matou a bola no peito e fez assim pra ele, ó. O Rossi pegou sentado, cara. Pegou sentado. Agora, cara. você falou como jogador. O treinador Silas. Ontem eu vi o Dorival acolhendo muito o Yuri. Eu tenho Publicamente, ele tem certeza que que foi acolher, isso. Edu. Aliás, Dorival, parabéns, que ele acolheu o Yuri. Não, tudo bem. Mas lá Mas no ele treino... demonstrou- Ah, também uma não. insatisfação. Isso para o público. Lá no treino... Internamente tem que chamar o cara no canto e falar, cara, até porque você treina, ontem foi domingo, né? Isso. É. Eles estão treinando pênalti, o Corinthians está tempo sem jogar. O Flamengo veio da Argentina agora esses dias, então o Corinthians teve descanso para quê? Para bater falta, para bater escanteio, para bater pênalti, que é o que hoje os fisiologistas lá de plantão, não, vai inchar a perna, não pode cruzar muita bola, sei lá o quê. Então o Corinthians teve tempo para bater falta, pênalti, fazer tudo isso. Será que ele fez uma dessa no treino? Porque se você fez no treino, eu acho... tudo bem. Você Será vai que pro a fase jogo... muito boa do Rossi, pegando pênaltis, acabou de classificar o Flamengo na Libertadores, ele não olhou muito para os últimos movimentos do Rossi e falou,
Pô, ele mas tá aí- acertando o canto, ele tá pulando o Dá uma canto. pancada no Pra mim, meio. é o Será exato, que não- pra mim é o exato oposto, né? Você tá 4 meses sem fazer um gol. Você tá enfrentando um goleiro que no meio de semana decidiu a classificação nos pênaltis. O cara mais gigante hoje. O resultado é errado, mas, por exemplo, o corintiano vai lembrar e não esquece nunca a cobrança do Pato em cima do Dida. Mas acho que foi pior que a no Corinthians e Grêmio. eliminatória. Você vai bater um pênalti contra um goleiro que é especialista, o Dida era um monstro pra pegar pênalti, e o Rossi tá numa fase exuberante. Isso não mexe com a cabeça do batedor também? Não, Fala, e cara, se eu normalmente, fizer mas o arroz- normalmente, Não, é- Bubu, normalmente o Não, mas goleiro, não, que mas sai, exato o goleiro oposto. que sai antes é o goleiro novo. É um goleiro que É não o tem goleiro envergadura. menino. Mas se é o você goleiro for- que não tem experiência. Silas, o mas goleiro se você veterano olhar- não sai antes. A câmera que pega, desculpa, Celso, até pra Imagina. te passar, a câmera que pega atrás do gol, o Rossi ele já acusa pra onde ele vai antes quando o Yuri tá indo pra batida. Ele bateu fraco ainda. Tanto é que o Rossi ele fica sentado, ele só espera a bola cair. Então Se assim, a bola vai alta, ela entra? Eu acho que ela entra. Eu Entra acho e que outra. o poder se ela, desse- exato. e Ele se ela errou a vai, batida. Se ela vai um pouquinho mais forte, que a Nath tá falando, ela entra do lado de cá. Ele já tá caído. Não, Edu, ele Sabe? errou a batida e pra mim, assim, obviamente eu não tenho a experiência que o Silas tem, talvez ele tenha, eu não sei como é que funciona a cabeça do batedor de pênalti. Se ali no momento ele tentou mudar alguma coisa, porque ele não olha pro Rossi, ele não olha Mas, pro Nath, gol, ele o tá com a cara- cabeça baixa, porque se ele levanta, ele vê o Rossi. O cara que vai dar uma cavadinha, o movimento dele é um movimento de quem vai dar uma pancada na bola. Não é aquele Ele movimento tira o de... peso na- Desculpa falar, é rapa bosta que a gente chama isso Ô, no, louco. Meu pai fala isso. no meio do futebol. Exatamente isso. Então, ele não- quando você chega na bola que você ameaça, é o mesmo movimento do drible. O zagueiro tá vindo. Você faz que vai chutar pro gol, o que o zagueiro faz? Aí você dá um corte no zagueiro, dá o drible. Sim. É esse mesmo movimento. Faz que vai dar a pancada, quando o goleiro decidiu, e mesmo se ele não decidir, você... Mas tem que ser aquela cavadinha que... Mas eu entendo... Zidane, final da Copa Subir, né? 2007. Isso, louco Abreu também, que vai Zidane. lá. Agora eu entendo o que o Bubu fala. Aí vamos ver se eu tô captando o que você tá falando. Se entra, era gênio. Agora a gente já tá aplaudindo. Olha como é a personalidade. 0 a 0, Quadro jogo de- desse tamanho. Agora, Edu. eu também acho que ele... O que ele fez? O Bubu tá falando. O cara, o gigante, ele tinha que ter alguma alternativa. Você vai lá perto do leão e vai carinho nele. Não vai. Sabe qual que era a Cavadinha, cara vai Edu, atacar Sabe qual que era a A cavadinha política é isso. de pegar pênalti do René Higuita? É. René Higuita, pra a rapaziada que não sabe, é o que faz aquele lance do escorpião em Wembley. Genial, Higuita. Os jovens não viram, mas é só você entrar lá na televisão e busca que tem ali. Sabe o que ele falava Da na cobrança Colômbia. de pênalti? Se vocês fizerem os pênaltis de vocês, hoje eu vou ficar os 5 pênaltis parados no meio do gol. Hoje eu vou os 5 para a esquerda e hoje eu vou os 5 para a direita. Hoje eu vou alternar. Mas estava definido o que ele ia fazer. E ele fala, eu vou pegar. Cara, você pula para a esquerda, o cara bateu lá na direita. Você pula para a esquerda de novo, o cara bateu na direita. Você pula para a esquerda, o cara vai jogar a bola em cima de você. Claro. Não tem jeito. Ah, eu tenho uma tese, eu não Tem dois, sou né? preparador de goleiro, mas eu falo sempre. Para mim, o goleiro tem que esperar a cobrança do batedor. Porque se o cara bate no meio, você pega. Se o cara bate mal, perto do goleiro, o goleiro pega. Se você... não, mas vai demorar para chegar se ele acertar no canto. Você já não ia pegar, dificilmente você ia pegar mesmo. Então, para mim, se você sai correndo e pula para um lado, ainda mais com os batedores tipo o Gabigol quando estava no auge, ou o Neymar, para não falar dos mestres lá de Djalminha e tal, a tua chance de pegar o pênalti é muito pequena. O Tem a batedor ver- fica tem só a ver- esperando tem a ver com decisão do envergadura goleiro, também, né, a Bubu? queda do goleiro ele só rola do outro lado. Aí. Então, para mim tá mais do que claro, não só por conta desse pênalti, pro goleiro é muito mais jogo, muito mais interessante, espera. Os dois Transfere goleiros a responsabilidade. Os O dois batedor goleiros do tem Palmeiras obrigação. estavam no banco no jogo contra o River O Lomba e o... e o Carlos Miguel. Não lembro se o Carlos Miguel... Não, Não é o contra o primeiro River, o pênalti Carlos de Miguel não cavadinha tava, do não. Corinthians Carlos esse Miguel ano. ainda não, mas O eu vi Memphis alguém, um perdeu. palmeirense, falando, se o Carlos Miguel tá no banco e vai pra pênalti, tem que botar ele. Então, 2 ele metros nem e vai- 4... Esse é Eu o acho que segundo essa é a pênalti grande- desperdiçado essa- pelo Corinthians no campeonato de Cavadinha. cavadinha. Lembrando que o Memphis já Memphis viu o perdeu cavalo pro Mirassol. O goleiro que tem envergadura, ele não cai antes, ele fica esperando, porque ele sabe que se ele se esticar, ele consegue chegar se o pênalti não for bem batido. Eu acho que é exatamente o que acontece com um goleiro como o Rossi. Eu acho muita irresponsabilidade o Yuri Alberto, que não faz gol há 4 meses, vê que o Rossi teve a atuação que teve contra o Estudiantes que classifica o Flamengo. Bater um pênalti desse jeito. Agora,
Cavadinha, aquela coisa, acertou é gênio, errou é burro, não tem jeito. E o jogador, ele sabe disso. Quando ele tá no caminho até a bola, se ele já pensou que ele vai cavar, ele sabe que depois ele vai ter que ouvir a crítica. Agora, a minha grande questão é, será que o Yuri Alberto estava pronto para ouvir as críticas que ele ouviu e está ouvindo agora e vai ouvir? Não me parece. Por quê? E ele mesmo me prova isso depois que ele marca o gol e chora. Né? Ele faz o gol, ele perde outras oportunidades ainda no primeiro tempo. O Corinthians poderia tranquilamente, concordo 100% com a análise da Nath, poderia tranquilamente ter virado 3-4-0, não seria exagero nenhum o primeiro tempo, pela confusão que o próprio Dorival conseguiu gerar no Flamengo, colocando o Ranieri como zagueiro pelo lado esquerdo. A gente viu em vários momentos os jogadores do Flamengo, principalmente, sobretudo o Carrascal, ele não entendia quem que ele tinha que marcar. Ele não sabia se ele tinha que ir no Ranieri ou se ele tinha que cobrir o espaço nas costas do Bidu. E aí você junta a fome com a vontade de comer. É a marcação confusa, é o Yuri Alberto atacando o espaço nas costas de um Flamengo que joga muito alto e o Corinthians criou diversas oportunidades. E o pênalti claramente desestabilizou o Yuri Alberto. Sim. É incrível a força mental que tem o Yuri Alberto para depois ainda conseguir marcar um gol. Personalidade ele tem, hein? Personalidade ele tem, só que aí depois ele cai no choro e para mim tá muito claro. Por quê? Eu não consigo entender, eu até faço a pergunta pro Silas, que já esteve lá dentro, porque eu tentei pensar com a cabeça do Yuri Alberto, né? Falar, vamos tentar fazer o exercício de imaginar o que passa na cabeça. Mas eu acho que passou o que o Bubu falou. Edu, 0-0, Eu não um concordo, jogo mas contra o passou líder o que o do Bubu campeonato, teu time com 29 pontos. E mais, Eu acho que o Bubu falou. em casa, depois de tudo que rolou na semana do Corinthians, com conversa organizada, com não sei o quê, com organizada no CT, assim, o que será que passou? Ele falou, não, agora eu tô grandão, tô voando 4 meses sem fazer gol. Ele não vê rede social. Sabe, Pode ter será, certeza, Silas? não Ele vê. não Tem A celular, torcida né, organizada Filão? esteve lá. Não, sabe o mas que eu sim, faria? digo, mas a questão do Renato Gaúcho aí, que a rede social, sei lá o que tá. Olha, ele não vê. ele tá Outra quase coisa, outro deitado. detalhe, hein? O goleiro que não tem velocidade, ele tem que sair antes. O goleiro tem já explosão, com, sim. Isso, que já está sem explosão, já está com uma certa idade e tal. E se ele não for alto, então, ele tem que escolher um canto e sair antes. O Rossi ainda foi gente boa, porque só fez um tchau, olha lá, fez só um Fez um não. Fez um não. Mesmo vou se te ele falar, tivesse se pulado é pro louco, lado se é direito, outro- ele defenderia com o pé. O Maestro Júnior, que estava comentando a partida, ele fez 2 observações técnicas, né? E o Júnior batia na bola com... Primeiro ele falou assim, a execução foi errada. Totalmente. A bola não essa ganha nem foi a que eu altura. falei. A execução é grosseira. Mesmo se A bola o não goleiro ganha nem tivesse altura. pulado, ele se recuperava. Ficou Ele muito não perto conseguiu. da bola. Não teve força. Se eles dão uma ele fez tacada de aqui, ó. sinuca, você pode até acertar a caçapa. Espanou. Mas se você botar pouca força, a bola não chega. Ele botou pouca força. A execução foi errada. Talvez a ideia, né, dele... O segundo pênalti ele executou muito mal. O segundo Gente, pênalti que o Rossi 0-0 pega. contra o Flamengo, líder Mas ele do faz, ele é campeonato. gênio, Nath. Edu, Tudo bem, só falei isso. 0-0 mas é isso, contra cavadinho é o isso. Flamengo. Se fez é gênio. Seu pra time dar- tá com 29 pontos. É complicado o jogo, é um jogo importante. Teu time tá amassando o time adversário. Importante pra torcida, pro que tem vivido o Corinthians nos bastidores. Edu, desculpa. Se tivesse 5-0 Não, pro não tô Corinthians, defendendo, tô falando e ele se ele desse uma faz, ele é cavadinha gênio. dessa, a gente ia tirar sarro, falar, não fez falta. Não sei. Agora, num 0-0, em que teu time tá amassando o adversário... Mas ele Não tomou um dá. cartão Até amarelo porque- de comemoração, tá fora do jogo Até contra o porque Inter a agora. chance... Isso é um absurdo, tá? Você não faz Até- gol, não pode comemorar com a torcida, na frente da torcida E adversária. Você até faz gol, porque não a pode comemorar chance com a do torcida. Corinthians, no começo do segundo tempo, tá com 2-0, ia ser grande. então. Porque o Corinthians abre o marcador. Ou seja, se ele faz uma das 2 chances que ele tem no primeiro tempo e faz o gol 2-0, aquilo ali... Eu Três acho chances no ainda primeiro tempo, que acaba influenciando em tudo. Se ele faz o gol de pênalti, aquela chance cara a cara que ele tem com o Rossi, não tem o perigo dele ter perdido aquele gol chutado no peito do também. Rossi. Tinha o Guinegão passando do lado, ele tinha a possibilidade de aí sim cavar a bola e fazer o gol. Eu acho que acaba mexendo em tudo. É um evento no começo do jogo, uma responsabilidade do Yuri Alberto que acaba mexendo com o jogo inteiro. Não, e assim, Porque eu ele- tenho certeza, é. Edu... O cara que dá a cavada, ele tem que estar ligado. O Corinthians está amassando o Flamengo. O Corinthians faz 1-0 gol de pênalti no começo. E a sequência do continua jogo, amassando o aquelas Flamengo. chances, ia ser totó, ia ser um totó. Agora, a gente precisa destacar, sobretudo, o Felipe Luiz e como ele conseguiu... Nós mexer vamos no time falar já já do segundo Flamengo, tempo. só uma coisa. Foi difícil bater pênalti, viu, Edu? Porque no São Paulo, quem batia pênalti na nossa época era o Dario Pereira. Lembra, Bobo? Tinha Pita, tinha o Careca, tinha o Miller, eu... Teve jogo que o Careca perdeu 2 pênaltis, Não, né? o Careca não era bom de bater pênalti. Não, né? Ele batia, não tava nem aí. Dário Pereira perdeu na estreia do Ronaldo. O São Paulo e Careca Corinthians. perde na final contra o Guarani, ele faz o gol. Faltando 2 minutos para acabar a prorrogação, 3-3. Mas quem faz o gol Primeiro pros pênalti, ele vai lá. pênaltis, Sabe o que ele fala depois que ele perde o dificilmente pênalti? Tranquilo que a gente vai ser campeão.
Aí o João Paulo, que arrebentou com o jogo, também perde o pênalti. Então, Silas, eu vou falar, nem vou olhar pra Nath, que ela vai de novo, quer ver? Se ele faz, ele é gênio. Mas, ele errou, não tô defendendo ele. Agora, ô Yuri, se sou eu, 4 meses sem fazer gol. Exato. Tá 0-0. Põe a bola, mas eu dava-lhe uma porrada no meio do gol. É o contexto do jogo. Porque é o seguinte... O contexto dele e o cara, contexto do jogo. Cara, eu preciso fazer esse gol, Bubu. Exato. Então, uma pênalti é maluco, cara. É legal estar com o Silas. Copa 86. Copa 86 é uma disputa de pênaltis muito maluco. Primeiro assim, o Zico entra no jogo contra a França. Numa cavada também. O Zico, que foi todo trabalhado com tanta lesão, ele entra, dá um passe sensacional pro branco, sofre o pênalti. Aí quem vai bater o pênalti? Bom, é o Zico. É o craque do time, é o camisa 10. Aí tem, ele tá frio. Ele acabou de entrar. O Zico bate o pênalti no tempo normal e perde. Perde. Aí vai pros pênaltis. O Sócrates bate devagarzinho, né? Ele mal toma a distância, né? E errou. Aí o Zico bate e faz. O Júlio César dá uma porrada. A bola bate na trave. E do lado da França, quem que erra pênalti? Não, da França o cara chuta na trave e bate nas costas do Michel Platini erra o pênalti na cobrança. Esse aí é o do Fernandes. Que a bola bate na trave e bate nas costas do Carlos e entra. Olha. Muito bem, nação. Este foi o corte do programa F-Show desta segunda-feira. Galera, hoje o dia amanheceu mais triste, né, cara? Pois perdemos o amigão, né? O Paulo Soares. Ele partiu tão cedo dessa vida, né, cara? E que Deus o receba de braços abertos. Quero falar o seguinte, meus sentimentos à família e amigos do Paulo Soares, o amigão, que hoje nos deixa, né, um dia muito difícil, né? É uma dor incomparável, né, cara? Só quem já perdeu pessoas queridas, pessoas próximas, né? Pessoas da família, pessoas amigas de verdade, que sabe o quanto é dolorido perder alguém, né, galera? Não é fácil. Eu já perdi pessoa muito próxima a mim, né, da família, então não é fácil perder alguém que você ama. Então, nossos sentimentos à família e amigos aí pela partida do Paulo Soares, o amigão, né? Que Deus o receba de braços abertos. Bem, aqui no vídeo falando sobre o futebol, os programas esportivos que eu acompanhei hoje, eles falaram mais do erro do Yuri Alberto, né? Na cavadinha do pênalti. Eles pouco falaram do jogo de futebol em si. Corinthians foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo foi melhor e, no meu entendimento, o Flamengo mereceu a vitória, né? Pois no futebol é assim. Se você tem chances e não faz, pode ter certeza que você vai levar, né? Flamengo, então, é o líder do Brasileirão, disparado com 54 pontos, e o segundo colocado tem 50 pontos, que é o Cruzeiro. Dito isso, muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras.